E aí, gente, hoje eu estou aqui na Rádio Piatã FM para mostrar para você que a rádio está fazendo 15 anos. São 15 anos em primeiro lugar. E hoje, eu, Binho Gomes, estou aqui junto com a galera toda da Cumbuca Baiana. Você está convidado para vir comigo, ó. Vem cá. Falando de 15 anos da Rádio Piatã FM, a gente lembra Dona Raquel Ferreira. E a gente está aqui, claro, do lado de Dona Raquel Ferreira. É um prazer, Binho, estar aqui com você. Seu site está muito massa. Fico, assim, lisonjeada por você estar aqui. Também te dar parabéns pelo seu crescimento profissional, né? E dizer que estamos juntos sempre aqui. Agora, você sabe qual é os motivos para essa rádio ter 15 anos em primeiro lugar? Olha, eu acho que muito trabalho, assim, sempre querendo prestigiar nosso ouvinte, que é o maior tesouro que nós temos. Na verdade, quando a rádio foi comprada, era o último lugar. Era na rua do Tira-Chapéu, na cobertura de um prédio, toda sucateada. O último lugar de audiência? Último. Tudo era sucateado na rádio. Você entrava na rádio, era carpete queimado, equipamento quebrado. E o sonho de meu sogro sempre foi ter uma rádio para tocar o samba, que ele era apaixonado pelo samba. Então ele comprou como hobby, não como um meio de ganhar dinheiro. Ele na época era deputado estadual e ele disse, quando eu conseguir juntar meu primeiro dinheiro, eu compro uma rádio para tocar samba. E comprou. A rádio, assim, embaixo, era ali na Rua da Ajuda, era um antro de prostituição. A gente nem tinha condições de ir lá, era difícil. O prédio, como era na cobertura, a rádio só vivia com um elevador quebrado, que era um prédio super velho. Aí, durante um bom tempo, os anunciantes eram os amigos dele que tinham empresa e só tocava samba, o que ele queria, né? A rádio era para ele ouvir. Aí, passou o tempo e meu marido, junto com minha sogra, a outra filha dele, disse, não, meu pai, vamos colocar essa rádio para dar um retorno. Só o senhor colocando dinheiro, vamos botar. Aí eles começaram a profissionalizar a rádio ainda lá. Só que o local era de difícil acesso, perigoso, né? Muito ladrão, prostituição, e aí ele comprou essa casa aqui. E realmente a rádio se profissionalizou quando se mudou para aqui, para Brotas, para essa casa, que ele aí reformou a casa toda e fez a rádio como deveria ser, né? Acessível a todo mundo, sem problema nenhum. E aí sim, começamos a investir na rádio, a trabalhar, e daí em diante foi um crescimento. Cada dia que passando a gente querendo fazer o melhor para o ouvinte. Já não era mais uma brincadeira, era uma realidade, era realmente um trabalho, não era mais um hobby, né? E cada vez que se passava o tempo, a gente via que realmente o ouvinte é o maior tesouro que qualquer rádio tem. E a rádio, acho que está 15 anos em primeiro lugar, porque sempre está prestigiando o ouvinte. Porque o ouvinte, ele é caça-prêmio, ele quer ganhar alguma coisa, ele quer vir na rádio. Aqui a gente tem muito essa coisa de receber os ouvintes, apresentar o estúdio, né? O ouvinte fica feliz, né? Não, Raquel? Com certeza. Por menor que seja o prêmio, sabe, ele fica feliz, recompensado, né? Como, assim, uma gratificação, ele ouve, está ali, ele gastou o crédito do celular dele, ou ele usou a conta telefônica e em troca ganhou pelo menos alguma coisa. Atenção, quando chega aqui na rádio, por exemplo, eu adoro atender os ouvintes, conversar. Eu desço para sempre ouvir opinião, porque é muito bom a gente saber o que eles pensam. Porque eles são a nossa maior referência do que está acontecendo lá fora, do que a gente deve melhorar, do que a gente deve continuar fazendo. Nos jantares também eu sento de mesa em mesa, converso com todo mundo. Talvez seja por isso que a gente esteja 15 anos em primeiro lugar. E eu queria saber como foi que a senhora parou aqui na rádio? Chegou assim, eu estou na rádio... Na verdade, eu sou formada em História, né? Me formei em História pela UFBA, sou professora. E assim que eu me formei, meu sogro voltou à política, que ele tinha ficado 8 anos sem mandato, ele foi deputado 32 anos, mas ficou dois mandatos consecutivos sem exercer, 8 anos. Quando eu me formei, coincidiu dele ter ganho a eleição. E ele me falou assim, não, você vai trabalhar no gabinete comigo, porque eu acho que todo dia que eu fiz a profissão errada, a escolha errada. Eu devia ter feito serviço social e fiz História, mas também sou apaixonada por História. E eu fui trabalhar com ele no gabinete. E trabalhei durante 12 anos, que foi o tempo que ele viveu, né? Depois que ele assumiu, que ele faleceu ainda em mandato, ele era deputado ainda quando ele faleceu. E quando ele faleceu, eu disse, bom, vou me reciclar, porque História é uma coisa que muda todo dia, eu tinha que estar atualizada.
porque eu nunca mais tinha dado aula, não tinha feito nada. Aí meu marido falou, não, você vai ficar na rádio comigo, porque agora eu preciso de um apoio, de uma pessoa do meu lado, porque estou fragilizado, que ele realmente era muito apegado ao pai dele. E eu vim para ficar do lado dele por um tempo. E acabei ficando direto. Porque quando eu cheguei na rádio, assim, eu sou mais comunicativa, ele é mais fechado, as pessoas, os funcionários começaram a chegar para mim e dizer algumas coisas que precisavam melhorar, o que estava acontecendo que não era legal, o que era bom também. E com isso ele achou que eu fiz uma ponte boa entre, no caso, direção e funcionários, e ele me pediu que eu ficasse aqui na rádio. Então foi praticamente paraquedas, uma aventura. Vim para aqui passar um tempo e fiquei, né? A gente chegou aqui no estúdio da Piatã FM, Dona Raquel acompanhando a gente, e eu tô aqui com um locutor que eu não conheço. Como é seu nome? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Como é trabalhar aqui na Piatã FM, a rádio que está em primeiro lugar 15 anos? Então, isso não é meu emprego, é a minha segunda casa. É como se fosse uma família, aqui todo mundo trata todo mundo bem, é um lugar ótimo de se trabalhar. E é um sonho de consumo, né? Não só de eu, locutor, mas a maioria dos locutores, de um modo geral, gostariam de algum momento, em algum tempo, trabalhar aqui. E, por outro lado, falar de uma figura também que a gente percebe que o que tem acontecido com esse crescimento da rádio, ela, como se diz, né, que em todo lugar, todo homem, todo casal tem que ter sempre uma mulher guerreira por trás, e essa é uma guerreira. Dona Raquel é uma figura maravilhosa, tenho falado da Dona Raquel, nossa mãezona. Quero desejar tudo de bom para Dona Raquel, ela que comanda essa rádio assim com muito carinho, muito amor. Então, para mim, eu só tenho a agradecer a rádio e parabenizar que desses 15 venham 20, 30 e por aí. Então,